Bem-vindos ao incrível mundo da eletricidade. Na aula de hoje a gente começa essa jornada falando sobre eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. Mas o que é carga elétrica? Vamos ver então nessa aula que começa agora. Nós sabemos que o átomo é constituído de duas regiões distintas, um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e nessa eletrosfera os elétrons. Das muitas partículas que constituem esse átomo, duas nos interessam, que são o próton e o elétron, que têm uma característica, uma propriedade de atração e repulsão. A essa característica que nós demos o nome de carga elétrica, e esse vai ser o assunto principal dessa nossa aula de hoje. Resumidamente, nós temos que o próton, por convenção, tem carga elétrica positiva e o elétron, por convenção, também carga elétrica negativa. Também verificamos experimentalmente que o nêutron não manifesta essa característica, essa propriedade que nós chamamos de carga elétrica. Na natureza, os átomos se apresentam eletricamente neutros, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Bom, se um corpo eletricamente neutro é aquele que possui quantidades iguais de prótons e elétrons, então nós vamos dizer que toda vez que eu tiver uma descompensação, um desbalanceamento, ou seja, toda vez que eu tiver mais prótons ou mais elétrons, então esse corpo vai estar eletricamente carregado. A quantidade de carga elétrica associada a esse corpo eletricamente carregado vai ser calculada, então, fazendo-se uma multiplicação simples entre a quantidade de elétrons em excesso ou em falta nesse corpo, vezes a carga elementar, que é a menor carga elétrica existente na natureza. Bom, vamos ver então como é que a gente aplica essa teoria na prática. Bora lá no quadro para a gente ver uns exemplos? Vem comigo. Bom, então vamos ao nosso exemplo de aplicação, né? Esse exemplo número 1, ele mostra aqui um corpo eletrizado, onde cada símbolo mais representa 10 a 19 prótons e cada símbolo de menos representa 10 a 19 elétrons, ok? Esse corpo está eletrizado ou neutro, e por quê? Bom, lembre-se que o corpo neutro tem que ter o mesmo número de cargas positivas e negativas. Nesse caso aqui, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 prótons, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, ok? Então essa é a parte equilibrada. Vejam que sobraram 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, ok? Então esse corpo está eletricamente neutro ou eletrizado? Está eletrizado. Por que está eletrizado? Porque ele tem um excesso de cargas negativas, ele tem um excesso de elétrons. Então esse corpo está eletrizado porque há excesso de elétrons. Ok? Eu tenho 5 quantidades aqui de 10 a 19 elétrons a mais do que o nosso equilíbrio de prótons e elétrons. A carga desse corpo é positiva ou negativa? Ela é negativa porque há um excesso de elétrons. Considerando a carga alimentar, como podemos representar a quantidade de carga elétrica desse corpo? Lembra que E, a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Bom, nesse caso, como é que eu posso representar a carga elétrica desse corpo? Então, a quantidade de carga elétrica de um corpo é igual ao número de cargas em excesso ou faltando vezes a carga elementar. Nesse caso, então, a quantidade de carga elétrica desse corpo vai ser número de cargas em excesso 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada risquinho desse, cada menos desse daqui, equivale a 10 a 19. Então, eu tenho 5 vezes 10 elevado a 19, tá? Que é a quantidade de carga, é o nosso N, vou até anotar aqui do lado, 5,10 a 19, ok? Nesse caso aqui, elétrons, tá? Da onde eu tirei isso? Aqui do nosso desenho, tá?
Bom, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números, depois vou trabalhar com as potências. 5 vezes 1,6 vai dar 8, né? 8,0. Aqui, ó, 10 a 19 com 10 a menos 19 vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Portanto, a quantidade de carga desse corpo, a representação dessa quantidade de carga é de 8 coulombs. Nosso exemplo número 2, considere um objeto no qual se acumulam cargas de modo que sua carga elétrica vale menos 3,2 microcoulombs. Levando em conta a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, pergunta-se, as cargas que se acumulam nesse objeto são devidas a prótons ou elétrons e por quê, né? Nesse caso é uma carga devida ao excesso de elétrons e por quê? Porque esse corpo está carregado negativamente, esse menos aqui na frente representa uma carga negativa. Então essas cargas se acumulam, são derivadas de elétrons, ok? Em qual quantidade, né? Quantos elétrons a mais em excesso eu tenho nesse corpo? Então eu vou pegar e vou fazer aqui, ó, a nossa carga elétrica é 3,2 microcoulomb. É comum a gente utilizar submúltiplos aqui. Então o micro representa 10 a menos 6. Então essa carga aqui eu vou escrever 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Essa é a carga elétrica desse corpo, ok? Bom, a carga elementar E, o problema dá 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Eu quero saber a quantidade de elétrons que esse corpo tem em excesso. Então, vou fazer Q igual a N vezes E. Então, nós ficamos com 3,2 vezes 10 a menos 6 igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes o nosso N, que é o número de elétrons em excesso. 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse conteúdo ele é talvez um pouco mais complicado de trabalhar por conta das potências, né? Mas aqui é tranquilo, divida os números, primeira coisa que eu vou fazer é dividir os números, 3,2 por 1,6 dá 2,0, tá? Depois eu trabalho com a potência, na divisão da potência eu vou conservar a base e vou, nesse caso da divisão, subtrair os expoentes, mas você pode pensar diferente, você pode pensar aqui, ó, 10 a menos 6, primeira coisa que a gente faz é passar essa 10 a menos 19 que está dividindo, multiplicando. Quando eu mudo da divisão para a multiplicação, eu troco o sinal do expoente, ok? Então o expoente ele era negativo, agora ele passa a ser positivo. Fica mais fácil fazer assim, porque agora eu vou trabalhar só com soma aqui em cima. Então eu vou ficar com 2,0, vou somar menos 6 mais 19, 10 elevado a 13 elétrons. Ok? Então esse corpo tem um excesso de 2 vezes 10 a 13 elétrons, ok? Algumas considerações para a gente fazer nesse problema. Primeiro, a questão do submúltiplo, tá? O microcoulomb é 10 a menos 6 do coulomb, então cuidado com os submúltiplos, ok? E aqui também, quando eu calculo o número de cargas elétricas, percebam que a carga elementar a quantidade de carga elementar é muito pequena, então para eu conseguir algum tipo de carga eu preciso de muitas partículas, muitos elétrons, muitos prótons. Então é normal que o número de prótons ou elétrons, quando eu calcular, dê algo como isso, por exemplo, 10 elevado a 13, algo do gênero, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre os conceitos básicos de eletrostática, basicamente falando sobre quantidade de carga elétrica e das propriedades do próton e do elétron, carga positiva e carga negativa, ok? Então espero que vocês tenham gostado, um abraço, até a próxima!